Bom pessoal, olá a todos, mais um videozinho aqui da nossa análise de João, né? O mais estranho dos evangelhos, tá? Lembrando que xingar não é refutar, tá? Eu vi que algumas pessoas ficaram nervosas nos comentários, xingando, me chamando de herege. Xingar não é refutar, tá? Quem quiser, só passar a sirene aqui, que é complicado. Lembrando que quem quiser me refutar, pessoal, fique à vontade. Há anos eu falo isso aqui no meu canal, todo mundo pode me refutar. Primeiro que eu não sou o dono da verdade. Segundo, a pessoa tem que ter argumentos para refutar. Imagina que eu sou um matemático, por exemplo, eu faço uma conta enorme aqui, x ao quadrado mais y vezes 2, não sei o que, enche o quadro aqui de números. Aí chega alguém e fala assim, você está errado. Beleza, posso estar errado, matemáticos erram também. Agora, onde está o erro? A pessoa não sabe dizer. É o mesmo naquele vídeo anterior, que eu falei que Jesus falou uma coisa, eu e o Pai somos um, ele ainda citou lá os sois deuses, né, para dar a entender que ele é Deus. Aí depois ele fala, vocês querem me apedrejar porque eu disse que sou filho de Deus? Ser filho de Deus não é a mesma coisa que ser igual a Deus, pessoal. Até porque se fosse assim, então os trinitarianos teriam que parar de usar esse versículo. Se bem que esse versículo também não respalda a Trindade, tá? Mas ano que vem eu vou começar a entrar no assunto Trindade, aí vocês vão entender direitinho essa questão, tá bom? Então voltando aqui ao tema, em João 13, Jesus faz uma ceia com os 12 apóstolos. Primeiro ele faz o lava-pés, aí depois ele faz uma ceia, tá? Com seus 12 apóstolos. Apóstolos. Tá? Esse é o cenário que nós temos aqui narrado em João 13. Tá? Agora olha que curioso o que diz aqui a Bíblia. João 13, a partir do versículo 21. Tendo dito isso, Jesus perturbou-se com seu espírito e declarou, em verdade eu vos digo, um de vós me trairá. Então Jesus está dizendo aqui claramente para eles, ó, um de vós me trairá. Primeira pergunta. Segundo o próprio Evangelho de João, Jesus não podia nem na festa lá no templo, lá em Jerusalém, porque os judeus queriam matá-lo, então ele tinha que estar sempre se escondendo. Quando ele ia, ele fazia alguns discursos, depois ele ia se ocultar dos judeus. Então, se os judeus já sabiam quem era Jesus e estavam até esperando ele para tentar matá-lo, por que tinha que ter uma traição de Judas? Tanto que quando Jesus é preso, segundo os sinóticos, ele fala assim, estive o tempo todo convosco ensinando publicamente, e vieste me prender como um salteador, porque todo mundo sabia quem era ele. Segundo o Evangelho de João, depois que ele ressuscitou Lázaro, ele ficou muito mais conhecido. Todo mundo, até gregos iam atrás dele para querer conhecê-lo, segundo o Evangelho de João. Então, para que os judeus iam pagar 30 moedas de prata, que devia ter um valor altíssimo na época, né, que a prata é valiosa, para Judas entregar uma pessoa que todo mundo sabia quem que era? Primeiro detalhe. Segundo detalhe, cadê o beijo no Evangelho de João? Não tem, é o próprio Jesus que se entrega. Então, para que Judas recebeu algum tipo de dinheiro para trair Jesus, se ele não traiu Jesus? Quando ele chega lá com os homens, com os varapaus, não sei o quê, o próprio Jesus fala, ó, sou eu, Jesus. E ninguém acha nada de estranho nessa história, é tudo normal. 3 sinóticos falam que Judas deu um beijo em Jesus. João fala que não. Mas não tem contradição nenhuma, amadinhos. Na Bíblia não tem contradições. Continuando. Os discípulos entreolhavam-se sem saber de quem falava. Estava à mesa ao lado de Jesus um de seus discípulos, aquele que Jesus amava. Por que só João destaca um discípulo amado, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Olha que uma hora eu vou fazer um vídeo sobre isso, viu? Simão Pedro faz-lhe então um sinal e diz, um sinal para aquele discípulo amado. Pergunta-lhe quem é aquele de quem fala. Então Pedro, ele sabe que Jesus amava esse discípulo, estranhamente, não sei porquê, mas dá a entender que não amava os outros. E aí Pedro fala aqui, ó, pergunta quem é o traidor. Uma coisa bem simples até, ó. Pergunta quem é o traidor, já que Jesus ama você, para você ele vai falar. Pergunta quem é o traidor. Tá? Aí, vamos continuar aqui a leitura. Então ele, reclinando-se sobre o peito de Jesus, diz-lhe, quem é, Senhor? O que esse discípulo amado está perguntando? Quem é o traidor? É isso que ele pergunta. Quem é, Senhor, o traidor? E responde Jesus, é aquele a quem eu der o pão, que umedecerei no molho. Tendo umedecido o pão, ele o toma
e dá a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então Jesus é honesto, ele responde aqui a pergunta, ó. É o que eu der o pão com molho. Aí o que Jesus faz? Ele dá o pão com molho para Judas. Quem que estava ali, segundo a narrativa, vendo isso? Todos os apóstolos. Então eles fazem uma pergunta para Jesus: quem é o traidor, Jesus? Jesus responde: é aquele que eu der o pão com molho. E ele vai lá e dá o pão com molho para Judas. Pergunta para vocês que estão vendo esse vídeo: quem que vocês acham que é o traidor? Ó, quem é, Senhor? É aquele que eu der o pão com molho. Então ele vai lá e dá o pão com molho para Judas. Simples. Judas é o traidor. Não é bem simples até de entender? Ó, tendo umedecido o pão, ele o toma e dá a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pão, entrou nele Satanás. Satanás estava na última ceia, pessoal. E Jesus lhe disse: faze depressa o que está fazendo. O que ele estava fazendo? Traindo Jesus. Nenhum dos que estavam à mesa compreendeu porque ele dissera isso. Como era Judas quem guardava a bolsa comum, alguns pensavam que Jesus lhe dissera: compra o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Tomando então o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Então é só para vocês entenderem, pessoal. Jesus fala que alguém vai trair ele. Ó. Um de vós me trairá. Eles ficam tudo curiosos. Quem que é? Quem será? Vai lá, você que Jesus te ama, pergunta para ele. Ele fala: aquele que eu der o molho. Ele dá um pão para Judas e fala: faz o que tem que fazer depressa. E eles não entendem. Vocês percebem o texto? Eles não entendem. Puxa, será que Jesus mandou ele comprar alguma coisa? Ou Jesus mandou ele comprar alguma coisa para os pobres, alguma coisa do tipo? Ele ficava com a bolsa, então deve ser isso. Se vocês estivessem aqui, ouvindo Jesus na sua última ceia, falando que alguém ia trair, e Jesus ainda fala claramente quem é que vai trair, ele pega o pão, vocês estão juntos ali na mesa. Vocês veem Jesus pegando o pão e molhando e dando para Judas. Toma, Judas, querida, o pão com molho é para você, querido. Mesmo assim, vocês não entenderiam? Então, quando Judas levantou, era para todos entenderem, ficar surpreso, chocado, falar: Judas, eu não acredito que ele traiu Jesus. Mas não. O que os apóstolos falam? Eles pensam que Jesus mandou Judas comprar alguma coisa. Aí como é que fica, né, pessoal? Depois, quando as pessoas acham ruim, principalmente os cristãos, acham ruim quando eu mostro essas coisas na Bíblia. Mas vamos ser sinceros, né? Esses apóstolos seriam completamente tapados. É o mesmo que eu chegar, por exemplo, para uma mulher e falar assim: você está me traindo? Fala o que é o seu amante. Ah, meu amante é aquele homem que mora na Casa Amarela, usa camisa verde e está saindo agora para trabalhar. Eu vou correndo para a porta, vejo um homem saindo para trabalhar, que é o meu vizinho. Eu falo: oi, seu Santos, oi, tá indo aonde? Tá indo trabalhar. Ah, tá bom. Quem será que é o amante da minha mulher, hein? Fiquei na dúvida. Se só tinha 12 apóstolos e um saiu da cena, justamente no momento em que Jesus deu pão com molho para ele, não está óbvio que é esse que é o traidor? Aí complica, né, pessoal? E outra, arrisca eles terem ficado com dúvida ainda. Porque se eles viram essa cena, viram Jesus falando e acharam que Jesus tinha pedido para ele comprar alguma coisa, eles devem ter ficado lá assim, pensando consigo: quem será que é o traidor que vai trair Jesus? Será que é Pedro? Será que é Felipe? Aí não dá, né, pessoal? Aí é forçar um pouco demais a inteligência humana, né? Fora que, segundo João 6,70, Jesus já sabia que Judas era o traidor. Olha que curioso. Em João 6,70, Jesus chama Judas de diabo. Ele fala: um de vós é um diabo. Em João 12, naquela parte que a mulher unge, né, os cabelos de Jesus lá com os cabelos e depois seca, ou unge com óleo e seca com os cabelos, eu não sei direito. Mas tem aquela parte da unção lá da Maria. O autor de João fala que Judas era ladrão, porque ele tirava o que tinha na bolsa. Só que o mesmo evangelho de João fala que Jesus já sabia de todas as coisas com antecedência. Então, pergunta honesta para vocês, até para encerrar o vídeo: por que Jesus escolheu um diabo, ladrão, como apóstolo, para ficar andando com ele durante todo o ministério, mesmo sabendo que ele ia traí-lo? É uma pergunta honesta que eu faço. Você escolheria um diabo, um ladrão, para andar com você durante alguns anos, até revelar segredos do reino dos céus, participar da última ceia, mesmo sabendo que esse apóstolo é um diabo e um ladrão? Não, amadinho, mas ali é que Judas, ele tinha que cumprir o propósito de Deus, para que Jesus fosse crucificado, né, para ter a paixão. Então Judas estava agindo ali para cumprir um propósito de Deus, amadinho. Não, mas nós acabamos de ler que Satanás entrou em Judas. Então foi Satanás que fez Judas cumprir o propósito de Deus?
Satanás não é o adversário de Deus, não é o arqui-inimigo, não é o que tenta atrapalhar os planos de Deus? Por que ele estaria ajudando então a cumprir o propósito de Deus? Aí complicou, né, pessoal? É por isso que eu falo, essas histórias, pessoal, principalmente do Evangelho de João, não batem, tá? Por mais que você tente, ou por mais que tentem fazer marabalismo, sempre vai ficar essas pontas soltas. E a maioria das pessoas acredita que é uma história real. Mas deixa pra lá. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar o alcance e atividade. Quem é cristão não precisa assistir os meus vídeos, tá? Tem um monte de canais cristãos aí no YouTube, quiser até indico alguns, ó, Iago Martins, Caio Fábio, Rodrigo Silva, Mário Persona, tem um monte, tá? Quem é cristão pode seguir os canais cristãos, que eu não peço pra ninguém seguir meu canal não, pessoal, tá? Porque não sei, eu não entendo essas pessoas que vê meus vídeos pra depois ficar xingando. Eu, se tem um canal que eu não concordo ou não gosto, eu simplesmente não vejo. Até pra sanidade mental, né? É meio doentio você ver uma coisa que você não gosta só pra você ficar passando raiva e xingando a pessoa que é a dona do canal. Não faz o menor sentido. Então quem é cristão, vão para outros canais. Se vocês não conhecem outros canais, eu recomendo. Coloca aí nos comentários, Ronaldo, me indica um canal cristão. Eu indico, numa boa, não tem nenhum problema, tá? E quem quiser refutar os meus argumentos, tanto desse vídeo quanto do outro, eu estou aguardando. Principalmente o outro, né, que eu provei que Jesus mentiu. Ele disse uma coisa, eu e o Pai somos um, depois ele distorceu o que ele falou e falou que disse que era filho de Deus. Quem quiser refutar, fique à vontade. Pode usar o texto original, pode usar o grego, pode usar o hebraico, pode pegar qualquer bíblia. Pode me refutar que eu até assisto o vídeo, se quiser eu faço até um react. Mas o fato é que eu mostrei para vocês. Jesus disse uma coisa e depois falou que falou outra. O nome disso não tem outro nome, é mentira. Tá bom? Então obrigado aí, pessoal. Quem puder dar o like aí, tá? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.